de pensar jogadores da categoria de base, e esses jogadores iam amadurecendo com a tranquilidade, entre aspas, no Campeonato Brasileiro, e depois até ajudavam também nas outras disputas de mata-mata. Para o Renato é muito importante uma conquista de brasileiro? Eu acredito que sim. Mas eu acho que para o Renato é mais importante ainda entender a exigência aqui é de conquistar, cara. Mas o rubro-negro não vai perdoar o torcedor. Né? Porque tem elenco. Bruno, eu acho que de uma forma bem prática, e aí vale para os dois, vale para o Flamengo e vale para o Atlético Paranaense também. A primeira coisa a ser feita agora tem jogo, eu não vou te colocar, porque você está com aquela lesãozinha, você está num... Então, isso de forma prática, e isso não é desprezo ao campeonato, isso é uma questão de preservação dos atletas. Então, acho que para agora, para o final de semana, é normal e aceitável que cada time tenha ali uns 2 ou 3 desfalques, que são desfalques de... Mas você pensa no Flamengo, Campeonato Brasileiro. As notícias que vêm essa semana da CBF dão conta de que o campeonato não será mais estendido como se cogitou semana passada. Né? Até movimentos capitães dos clubes pedindo para que o campeonato termine no dia 5 de dezembro, para que haja período de férias, etc. Então, levando em consideração que o campeonato termina dia 5 de dezembro, não tem data para o Flamengo jogar. Começa por aí. Ele já reagendou alguns jogos atrasados, tem um ainda com o Grêmio que não está reagendado porque não tem data, não tem espaço no calendário para ele jogar. A não ser que ele não vá para a final da Copa do Brasil, aí sobra data. Né? Mas se ele for, não tem como jogar até o dia 5. É difícil. Mas você soma isso, a questão do Flamengo ser desfalcado, ele vai ser desfalcado agora já, nas próximas rodadas pela seleção. Semana que vem. Pelas seleções, sem ser nessa agora, nas próximas. Então, você olha, fica difícil, gente, porque vai ter que jogar jogos encavalados, um em cima do outro, sem jogadores principais que vão estar servindo às seleções. E como brigar por um título dessa forma? Sem que o campeonato seja empurrado para frente. Então, peraí, tem uma Copa do Brasil, eu tenho uma Libertadores aqui na frente. Vai ter que fazer uma escolha. Se o campeonato não for, então, estendido, isso é pior, sem dúvida, para o Flamengo. Fica quase impossível para o Flamengo, porque ele já tem jogos atrasados que ainda não foram sequer marcados. Eu só preciso fazer uma ponderação que, hoje em dia, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético, né? Eles conseguiram construir elencos... É óbvio, gente, nem Real Madrid, nem Manchester City, nem um time do mundo tem do mesmo nível o tempo inteiro, todos os jogadores que estão no banco são do mesmo nível do time de cima. Não tem isso, isso é uma loucura a gente falar isso. Mas o degrau é menor hoje. Não dá para contar com o Gabigol. Tem o Pedro. Semana passada o pessoal estava reclamando do René, mas o Flamengo tem... Não é só um lateral esquerdo, não é só um lateral da direita. Tem elenco ali. Vitinho, Michael. Exatamente. O Andrés, o Diego. Então, acho que o degrau é menor hoje, mas é um trabalho hercúleo de você conseguir manter isso. É muito difícil. Mas quando você monta um elenco desse tamanho, como o Atlético montou, como o Flamengo montou, o Palmeiras também, né? Acho que é importante você disputar bem as competições. E esses 3 times disputaram bem, a não ser, acho que, aquela derrota do Palmeiras para o CRB. Aí não está no plano, mas, poxa, o Atlético cai para um Palmeiras. O Flamengo está numa reta final de Brasileiro... Uma semifinal de Copa do Brasil. E uma semifinal de Copa do Brasil, contra um outro bom time. Contra o adversário de domingo. Contra o adversário de domingo. Aí eu acho que está dentro do que é o seu planejado. Você não consegue garantir que você vai ser campeão, mas você tem a responsabilidade de disputar todos os títulos. E isso o Flamengo e o Atlético fizeram. Não fizeram? Sim, estão fazendo. Certamente. Essa é a posição deles hoje no futebol brasileiro. Ganhar não dá para ganhar tudo, mas você tem chance de ganhar, tem capacidade para ganhar. E está muito claro para todo mundo aí que os 3 têm capacidade de ganhar. A dificuldade é coexistir em 3, 4 competições. Num calendário que não te dá tempo para fazer isso. Mesmo com o elenco, vamos colocar, mesmo os reservas, tendo que jogar 3 vezes em uma mesma semana, não aguentam fisicamente, o desgaste é muito grande, enquanto a maioria dos adversários está jogando só o Campeonato Brasileiro. Do 27/11, o torcedor com certeza não esquece. E aí aquela questão, né, Mário Mar, de tríplice coroa, porque tá na Copa do Brasil, tá na final da Libertadores, está na briga ali perseguindo o Atlético e o Palmeiras lá pela parte mais alta da tabela. É também um
Deve dar uma motivação, né? Pelo amor de Deus, Nossa, né? sim, eu acredito que sim. E se me perguntasse isso há 10 anos, eu ia falar, não, isso é impossível. O futebol brasileiro é impossível. O Cruzeiro foi até em algum momento criticado, quando lá em 2013, destacou Tríplice Coroa também porque conquistou o estadual. Não é para criticar, eu entendo, porque era muito difícil naquela oportunidade conquistar o que conquistou. Então, sim, eu acho justo. Agora, o Flamengo pode ser, então, se colocar o estadual, fecha, né, tudo. Zera. Eu acho o papo que eu achava impossível já mudou de categoria para muito difícil. Mas antes era impossível. Peraí, se é muito Impossível difícil, era 0%. tem uma luz ali. Impossível é 0%. Muito difícil é muito difícil, tá? Tem que respeitar. Os outros times são fortes, estão na disputa, mas não é impossível mais. O brasileiro é o mais difícil de todos. Sim. Porque tem uma diferença para o primeiro colocado. Na verdade, hoje o Flamengo é o quarto colocado com jogos devendo, né? Não tem a garantia de que vai ganhar esses jogos. Sim. O brasileiro é o mais difícil hoje em dia. Claro que você tem que respeitar a dificuldade que ainda tem de semifinal e de final de Copa do Brasil e uma final. Mas uma final, o Flamengo já está, né? Que é da Libertadores. Até a final da Libertadores são 17 jogos, Eugênio. 17. Demais, né? Ainda pode encaixar Não, pode aí ter mais, né? o do Grêmio aí que está faltando Verdade, ainda. Né? verdade. A questão toda é essa. E eu sempre concordo com o Marra, sempre coloquei assim, não dá para ganhar as 3 competições. E eu continuo achando que não dá para ganhar. Eu acho que o Flamengo vai ter enormes dificuldades para ganhar brasileiro do jeito que as coisas estão hoje. Tá? O panorama é muito difícil. Mas vamos pensar, ano que vem também vai ser apertado porque tem Copa do Mundo, né? Vai ter que terminar mais cedo. Mas num calendário mais ou menos ajustado, que nunca é perfeito, mas como era, vamos colocar assim, lá em 2019. Um pouco mais encaixado, sem ter que ficar colocando ali uma competição por cima da outra, aí talvez dê para pensar nisso. Entendeu? Talvez dê para pensar, olha, não está tão atribulado, não teve tanto problema de adiar jogo, dá. Mas hoje eu continuo achando que não dá para ganhar as 3. Mas não conquistar a Tríplice Coroa é algo que possa pesar pro torcedor, pro Renato? Não. Eu não vejo assim. Eu vejo porque, que poxa, ganhamos Libertadores. isso é normal. Não. O torcedor quer todos os títulos, mas o torcedor sabe que ele nunca teve todos os títulos. Então, assim, é o normal. Esse é a verdade que ele tem. A gente vai lutar por todas e a gente não vai ter todas. Porque nunca ninguém teve todas. Então, eu acho normal. E mesmo se um dia alguém tiver, será um feito extraordinário. Aí Não é a regra, né? Sim. Mas para esses times, é que o Palmeiras agora não está mais, né, na competição, mas, por exemplo, você tem a Copa do Brasil, que em questão esportiva ela é de menor importância, certo? Sim. É pouco para um Flamengo ou para o Atlético, mas a gente está falando do Flamengo. Se o Flamengo terminar o ano campeão da Copa do Brasil, é pouco? Vai ser frustrante? Porque a Libertadores você tem aí uma disputa, uma final, e no Campeonato Brasileiro a desvantagem já é grande. Se for, entre aspas, só a Copa do Brasil, é pouco? Olha, Bruno, eu tenho dificuldade de falar de um título é pouco, mas eu entendo a sua pergunta e talvez o torcedor vai comemorar e no íntimo ali com aquele amigo antigo, ele vai falar, era pra gente ganhar essa Libertadores. Eu acho que esse diálogo é um diálogo visível. Só que conquistar um título é o que tem que ser feito, né? Porque, por exemplo, se o Atlético ficar com o título brasileiro, eu tenho certeza que não vai ser pouco para o Atlético. Por causa do contexto. Do contexto. O Atlético não conquista um título brasileiro há 50 anos. A Copa do Brasil é pouco? Cara, o Atlético só tem uma Copa do Brasil. O Atlético precisa voltar a ser um conquistador. Mas ainda assim o torcedor talvez pense, montou o time para ganhar a Copa do Brasil? Isso. Eu não acho esse diálogo impossível, tá? Acho que ele não vai ser 100% também. Mas eu não acho esse diálogo impossível entre torcedores. O Rogério Ceni terminou com o título do Campeonato Brasileiro e não foi suficiente pelo desempenho. Se o Renato termina com um título, mas com o desempenho que nós vimos até agora, tá tudo bem? A situação é completamente diferente? Difícil dizer, né? Porque a cobrança beleza, ganhamos o Campeonato Brasileiro, mas o time não está jogando. Com o Renato, ele está jogando o futebol que o torcedor se empolga mais, claro. Tem oscilado mais, né, recentemente.
É cabeça de torcedor, porque tem que esperar um momento. Tem que esperar um momento. Acho que assim, o Flamengo foi campeão brasileiro e a questão de como ele foi campeão brasileiro impactou muito, né? E contra o Rogério tinha uma questão que era a aceitação da torcida. Ela nunca aceitou. Sim, e é diferente do Renato. É diferente do Renato. O Renato tem muito mais, né, aceitação, muito mais identificação com a torcida do Flamengo. Eu não vou nem dizer porque ele foi jogador do Flamengo importante, mas é pelo perfil dele mesmo, pelo jeito de ser dele. Ele é muito mais bem aceito pela torcida do Flamengo do que era o Rogério. Então, o Rogério, eu acho que assim, o título brasileiro do ano passado deu uma sobrevida ao Rogério no Flamengo, em termos de relação com diretoria, com torcida e tudo, porque ele só ficou... Pô, vou tirar o cara que foi campeão brasileiro, não dá para tirar, segue ele. E eu acho que o Renato supera essa questão. Eu acho que ele vai acabar ganhando algum título, mas não vai ser o título que vai segurá-lo. Vai ser o Renato, pela maneira como ele é. E talvez ele ganhe 2, talvez ele ganhe os 3. Aí não tem como discutir. Mas eu acho que passa muito também pela personalidade e pela identificação com o torcedor. Que realmente é muito mais próximo do que o Rogério era. A gente está falando tanto desses jogadores do Flamengo, né, do Bruno Henrique, e quando a gente estava vendo ali os melhores momentos, o Arão apareceu muito bem, como sempre aparece. Como é que ele vai ficar para a história? Esse time já é histórico. Como é que o Arão vai ficar na história? Como merece? Deveria ser mais, menos? A história dele é muito bonita no Flamengo. Sim. Né? Desde a história do Botafogo ali, né? Não é, Eugênio? Vamos lembrar que o Arão era daquele time do Corinthians, mega campeão, só que ele era reserva. E aí ele vai no Botafogo, aparece bem no Botafogo, e a saída dele do Botafogo para o Flamengo foi muito conturbada, né? Porque tinha contrato e tal, passa por cima, não vai, renovação. E ele sofre muito para se estabelecer no Flamengo. Quando ele chega, o time não estava nesse estágio. Era um outro momento, ele fazia dupla com o Márcio Araújo. Sim. Lembra disso, né? Massa Araújo. Era uma cobrança muito grande em cima de ambos. A torcida do Flamengo sempre querendo mais. E ele sofreu, ele acabou sendo pivô de demissão de técnico. Lembra do jogo? Foi o Barbieri? Não, foi o Zé Ricardo, que num jogo na Ilha do Governador botou o Arão de primeiro homem de meio campo, posição que ele faz hoje. Que loucura, né? E o Flamengo perdeu o jogo e o Zé Ricardo foi demitido logo depois da partida, ainda lá no estádio. E o Arão sofreu muitas críticas, até a chegada do Jorge Jesus. Jorge Jesus. E que naquele seu primeiro amistoso ficou famoso por falar: tá mal o Arão, tá mal o Arão, tá mal o Arão. E aí a torcida, o Arão não serve. E o Arão serviu e continua servindo. O Arão virou destaque no time do Jorge Jesus. O Arão virou quase que um salvador do Rogério Ceni no Flamengo, quando ele aceita jogar como zagueiro e vai muito bem como zagueiro. E ele continua sendo um líder daquele meio-campo do Flamengo. Então ele superou tudo que tinha de adversidade. E hoje é um jogador indiscutível no time. Ninguém discute o Arão no Flamengo. Não. Ele é o dono da... E o Arão não tem mais de 30, então... talvez esteja perto disso, mas não tem mais de 30. E ele é um jogador que ele agrega muito de qualidade, pensamento, visão de jogo, saída de bola. Ele é um jogador quase completo. É impressionante. Porque ele tem ido menos ao ataque, mas houve épocas em que ele aparecia na área para fazer gol de cabeça e fez muitos gols de cabeça também. Com o Fluminense, 29 anos, né? faz 29. 30 anos, dia 12 de março do ano que vem. Ainda não chegou lá. Ainda tem um tempo até lá. 12 de março, que data maravilhosa. Parabéns para nós, Arão. Tamo junto. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.